Olá, muito bom dia para você. Hoje no Poder de Negócios, com essa chegada aí da Páscoa, vamos falar de chocolate. Para falar desse assunto tão gostoso, a gente convidou a Caterine Queretti, que é sócia proprietária, fundadora dessa franqueada da Gold Co, que acaba de chegar no Shopping Rio Mar aqui no Recife, com tanta novidade. Caterine, muito bom dia, muito obrigado por aceitar esse convite. O que é que a Gold Co está trazendo de novidade de chocolate aqui para Recife? E aí está todo mundo falando. E o que vocês trouxeram de novidade? Muito bom dia para você. Bom dia, Ciro. Eu agradeço demais a oportunidade, para a gente bater esse papo aqui hoje, trazendo a Gold Co. A nossa proposta é do chocolate sem adição de açúcar, mas de uma forma muito democratizada, porque a gente atinge todo o público, desde as crianças até os idosos. E para todos que gostam do chocolate. Porque é isso que a gente conseguiu trazer em nossas receitas. O nosso produto é realmente incrível, é surreal, porque nós não temos o adoçante, a gente trabalha com o maltitol, que é vegetal, de origem vegetal, e ele não tem um sabor residual. Então você consegue ter aquela memória de infância, aquela coisa afetiva, o acolhimento do chocolate. E aí tem uma diversidade de produtos. A gente tem vários tipos de chocolate, desde o ao leite, ao 70%, até o chocolate branco, como também potes de marshmallow, que nós temos um único marshmallow sem açúcar no mundo. E não leva açúcar. Não leva açúcar, e é 0% gordura. Hiperproteico. E a gente também tem toda a linha vegana, com leite de coco. Então a gente é bem inclusivo. E o que a gente busca é isso, é trazer esse público para conhecer o chocolate zero, sem adição. A Gold Co, ela tem, acho que perto de 12, 13 franquias já no Brasil. É uma novidade, não só no Recife, mas no Brasil como um todo. Como é que surge a Gold Co? Como é que ela chega nesse mercado do chocolate? Então, a Gold Co, ela chegou no comércio, ela começou o trabalho dela em 2015 e a ideia inicial era voltar ao mercado de chocolate, mas a receita do sem açúcar, ele foi tão boa a receita, que eles disseram, por que não? Porque o chocolate sempre está atrelado à culpa. Então as pessoas comem o chocolate e aí dizem, poxa, eu comi um pedacinho. Pesa na consciência. Mas pesa na consciência, mas fui para a academia, comi um pedacinho, porque minha Nutri me mandou comer um pedacinho só. Mas, enfim, vinha sempre atrelada à culpa. E essa culpa, na realidade, era o açúcar, o açúcar industrializado. E foi aí que a Gold encontrou, depois de muitas pesquisas, a receita ideal para criar o chocolate dela e que as pessoas tivessem um prazer com a textura, a cremosidade, e sem aquele sabor residual. Então a gente chegou a esse produto. É porque os nutrólogos, por exemplo, sempre, quer comer chocolate, coma 70%, 80% cacau, E aquele gosto bem forte, tem gente que não se adapta naquele gosto muito forte. A Gold Co chegou um pouco para mudar essa premissa aí, que não precisa ser também só o 70%, 80% cacau. Exatamente, porque o 70% ele realmente é o superalimento, vamos dizer assim, Ele tem um poder antioxidante e, enfim, é o mais puro, que tem menos gordura. Mas aí a gente conseguiu reduzir essa gordura nos outros também. Então é como você diz, foi uma forma de trazer para todos os paladares, De a gente conseguir adaptar a essa demanda. E foi aí que quando a Gold iniciou as vendas, porque na verdade ela é multicanal, é omnichannel, então ela começou com o varejo em supermercados, hoje ela tem mais de 15 mil pontos de vendas. Então ela iniciou ali com empórios, farmácias, e aí depois, em plena pandemia, iniciaram o e-commerce. E o e-commerce foi um sucesso, e foi onde eles conseguiram se aproximar do público. Aí veio a ideia de realmente ter a loja própria? Exatamente. E aí logo em seguida veio a ideia da loja própria. E com essa loja própria eles conseguiam se aproximar e entender e contar a sua história também, entender essa demanda e se adequar ao mercado. E então, naturalmente, a expansão, que se iniciou em 2023. Mas quem chegar lá não tem só chocolate, não. Tem café também. Vocês fazem essa harmonização
para o cliente que está dentro da loja. Exatamente. Como uma experiência, a loja ela vem também para oferecer essa experiência para os nossos clientes. São mais de 60 itens no nosso mix. E o café, ele é interessante porque eram duas paixões da família, é o chocolate e o café. O café é da Gold. Então, é produzido também pela Gold. Para a Gold também, vem de São Paulo. E ele tem alguns blends, tem um floral, aqui eu trabalho com o cacau intenso e o floral. Mas o meu menu do café é maravilhoso, ele tem os cafés, que todos já conhecem, e a gente também faz harmonizações, tanto com chocolate, a gente tem sodas, e todos os nossos produtos, a gente também tem a parte vegana, tem a linha vegana também no café. Esse chocolate vegano, vocês também estão oferecendo aí, que é um público que está crescendo, né? No mercado, não tem como a gente... Quem é comerciante, quem é empresário tem que estar atento a esse mercado. Vocês também estão oferecendo o chocolate vegano? O chocolate vegano ao leite de coco. O 70% ele é naturalmente vegano, né? A gente não adiciona leite. E tem ainda toda essa linha vegana ao leite de coco. Então a gente tem um marshmallow vegano junto com o chocolate. Aí temos uma linha bem interessante, desde barrinhas de proteína também. E a musa, que é o nosso chocolate, com o marshmallow dentro, os bombons, enfim, e fora a parte toda do café. Não é que isso, para o público vegano hoje, que eu tenho tido contato permanente, e noto muito a recorrência, porque eles disseram, graças a Deus, a gente foi acolhido. Né? Porque o grande problema deles era essa falta de diversidade dentro do universo. No mercado, do... Isso. Isso, e a Gold traz esse universo, né, vegano. Ano passado, o chocolate movimentou aqui no Brasil mais de 20 bilhões de reais. É um mercado crescente, que cresce todo ano. A gente sabe que agora na Páscoa há um pico, né, de faturamento, de vendas, mas vocês querem manter não só essa questão da Páscoa, mas o ano inteiro manter essa questão do fluxo de vocês, de clientes, porque vocês não estão especificamente atuando na Páscoa. É uma loja que veio para ficar para o ano todo. Isso. E como a gente consegue atender a esse público bem amplo, então por que não? Né? Dia das Mães, um chocolate, né? No Dia dos Pais, você presentear hoje as pessoas que têm restrição de açúcar. Eles chegam na minha loja, é uma satisfação enorme recebê-los, porque eles se realizam, né? Enfim, vão poder comer o doce, né? Que eles tanto desejavam. Então, a intenção é essa, é o Natal do chocolate, é o Dia dos Pais do chocolate, todas essas datas comerciais e também trazer o nosso chocolate para a sua rotina, para você ter um produto mais saudável, com equilíbrio, claro, né? Mas mais saudável, manter ele na rotina também. E o público da marca, aquele público A e B, ou vocês têm precificação para atender uma grande gama aí de um público que procura esse tipo de chocolate? Então, a gente atende todo o público. E isso é extremamente prazeroso. Eu tenho, realmente, a gente não se restringe a um público específico. E, como eu disse, a marca é extremamente democrática nesse sentido também. Então, é muito interessante a gente conseguir ter atingir, né, esse mercado muito mais amplo, né, e trabalhar. Porque o chocolate hoje, além da rotina, a gente vê muitos chocolatras, que é uma paixão nacional, a gente também consegue ver a possibilidade do presente, né? Eu quero pontualmente presentear com chocolate, né? Tem um lado afetivo muito forte, né? E essa questão também do cacau, que a gente, né, agora na Páscoa a gente viu um preço, não só o chocolate, outros produtos como café e outros que subiram muito, mas o cacau no mercado, ele também teve, no mercado internacional, por um todo, ele cresceu, né? Teve um aumento significativo. Sim, nós tivemos reajustes, foi preciso, tanto no café quanto no chocolate. A gente teve um reajuste de 8% dos nossos preços, né, nos valores do chocolate, naturalmente, porque está uma crise mundial, pelo mau uso das terras, né, o trabalho escravo que é atrelado também. Todo o nosso produto é do Brasil, né, é brasileiro. Cacau é todo daqui? Todo daqui, todo brasileiro. A gente faz questão. Então, a gente conseguiu manter, né, um valor bem competitivo. Mesmo com esse aumento? Mesmo com esse aumento, a gente conseguiu se manter bem no mercado. Você falou até de uma escassez do cacau, né? Eu lembro que algumas reportagens dizendo, vai faltar chocolate, o pessoal já com medo, né? Porque realmente alguns grandes produtores de cacau, não só o Brasil, estavam com essa deficiência de produção.
Isso, mas ainda bem que nós temos os nossos fornecedores e eles conseguem atender a nossa demanda, né? Que vem crescendo consideravelmente. A Gold ela vem crescendo em torno de 25% ao ano, mas a gente conseguiu esse fornecimento com tranquilidade e a gente vem aí produzindo e só aumentando. É um diferencial da Gold também trazer esse cacau do Brasil para os produtos? Sim, sim, a qualidade do cacau, as exigências também da Gold quanto à origem desse cacau. A Gold, ela vende sobretudo um produto de qualidade. Então, a preocupação principal é ter como ingrediente o chocolate, né? O primário, o chocolate. Então, eles sempre estão buscando fornecedores que não só preocupados com a cadeia produtiva, mas também com a qualidade do produto. Isso agrega valor também, né, ao demais, produto. Demais. E onde é essa fábrica, né? Essa fantástica fábrica de chocolate de chocolate da vocês? Gold, que começou esse projeto da fábrica exatamente também pós-Covid. E hoje é uma fábrica em Minas Gerais, em Varginha, uma fábrica de 5 mil metros quadrados. É a maior fábrica de chocolate sem açúcar do Brasil e uma do mundo, né? Porque não tem muito, né? Não tem muito. Então, ela não só é a maior do Brasil, como ela está entre as maiores do mundo. E com a capacidade de produção de mais de 2 mil toneladas ano, né? Ela atende esses 15 mil pontos de vendas e atende os franqueados também. E atende todos os franqueados. Todos os franqueados. Tem uma capacidade tranquila, arrojada, e eles conseguem, e eles vêm acompanhando, e inclusive modernizar a fábrica. Houve um investimento de 20 milhões, né, onde grande parte desse investimento foi destinado a maquinário para acompanhar esse processo de crescimento da marca, né? E é uma família que já tem uma história com o chocolate também, né? Sim, sim, uma história antiga, né? São quase 100 anos de tradição da família. E eles juntaram esses 100 anos à inovação, né, de trazer um produto sem açúcar. E foi extremamente assertivo, né? Porque você tem um mestre chocolateiro, que é o pai, que já tinha essa história com o chocolate antigo, e os filhos se juntaram e trouxeram toda essa inovação, nessa visão de mercado que eles têm hoje. A filha Chantal é extremamente visionária, tem um olhar muito apurado, quanto a tudo que é novo no mercado, a adequar-se a essas demandas. E o filho é o Gregory, que é o CEO da marca, né? E a família também pensa em aumentar o mix de produtos. Quais são quem chega na loja? Ele encontra barras, encontra bombons? Qual o mix, né, que vocês pensam em entregar para o consumidor que chega, principalmente na loja própria, né? Não só nos pontos de venda? Hoje a gente tem mais de 60 itens, né? Nosso mix é composto de mais de 60 itens, inclusive até sorvete agora a Gold está trabalhando, o sorvete de casquinha sem açúcar. Então é uma diversidade enorme, a gente tem desde os nossos bombonzinhos recheados, as barras de todos os tipos, como eu falei, os potes de marshmallow, tem um pote de creme de avelã, a gente também trabalha com o nosso creme de avelã crocante, que é maravilhoso. Tem a linha infantil da Deli Deli, que é a língua de gato. As barrinhas de proteínas, que é a novidade, né, o que foi o mais recente. E eles estão sempre inovando. A busca deles é permanente por novos produtos, porque hoje eles estão construindo, né, essa imagem de ser sempre uma referência em produtos de qualidade e sem açúcar. Então, os irmãos vivem viajando, vivem em feiras em busca de novos produtos e para tentar trazer e aumentar esse mix cada vez mais, né, da Gold. É permanente, a inovação na família é incrível. O trabalho agora é de fixar também essa marca, né? Sim. Lógico, cresceu muito, mas é preciso, o Brasil tão grande como é, né? Vocês estão aí nesse trabalho de massificar também essa marca. Exatamente. A intenção esse ano da Gold, até o final do ano, é de abrir 40 franquias. E aí, crescendo com um projeto de, em 10 anos, conseguir ter 500 lojas. Então, a ideia da Gold é essa, é você massificar e a gente conseguir desmistificar a história, o preconceito com o produto zero, né? As pessoas têm muito preconceito, né? Quebrar esse paradigma, né? Até às vezes eu percebo muito
que o custo às vezes é até um pouco maior do que o chocolate normal. Sim, né? sim. E às vezes até afasta o consumidor. Não vou comprar aquela barra que seria um pouco mais saudável porque o custo chega a 20%, 30% maior. Sim, Acho que vocês sim. também tendem a se aproximar dessa precificação do chocolate normal. Na verdade, a gente consegue se equiparar em vários preço, nossos né? produtos. Sim, sim. Essa foi uma estratégia também da marca, né? Porque não fazia muito sentido a gente ficar tão diferente, né? Mas e oferecendo um produto de qualidade, com ingredientes de qualidade, sobretudo. Fora o preço cacau, há uma competitivo, né? preocupação. Então, assim, normalmente produtos que possuem qualidade e ingredientes, né, que têm valor nutritivo, há uma preocupação nesses ingredientes, se tornam mais caros. Mas a Gold, ela conseguiu trazer um valor bem competitivo para o mercado. Tá certo. A gente vai para um breve intervalo, Catarina. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre esse assunto tão gostoso que é o chocolate aqui no Poder Negócios. Não sai daí, a gente volta em instantes. Até já! Estamos de volta com o Poder Negócios deste domingo. O assunto aqui é chocolate, chegando a Páscoa, hein? Que é assunto gostoso. E para falar desse assunto, a gente convidou a Caterine Querette, que é franqueada da Gold Co., que está chegando agora aqui no Recife, acabou de chegar. Primeiro, a marca aqui na região chegou em João Pessoa, não foi isso? Acho que há uns 6 meses atrás, mais ou menos. E agora desembarca no Recife, né? Como é que foi essa chegada, esse planejamento para vocês chegarem com a marca da Gold Co. aqui no Recife? Isso, ela começou em João Pessoa, né? Há 6 meses atrás, e que eles já tiveram um retorno maravilhoso. A resposta foi bem positiva. Muito, muito positiva. O público abraçou a Gold realmente em João Pessoa. Isso para a gente já criou uma expectativa muito grande para o mercado de Recife, né? São vizinhos, então sempre tem um reflexo. A gente que vai para lá, um chocolate lá que não tem aqui, né? Fica aquele... Lá fica onde, João Pessoa? Também ancorado no shopping? No shopping Manaíra, no shopping Manaíra. E aqui e aí eu decidi abrir a Gold, porque eu já era uma adepta, eu já era adepta de uma alimentação mais saudável e sou uma chocolatra. Então eu misturei a minha paixão aos negócios, que eu acho que é a melhor coisa, né? Porque você trabalha com muito mais intensidade, dedicação, com amor, né? O prazer é enorme em trabalhar com um produto que você gosta e confia, né? Além teve esse planejamento para chegar aqui no Recife também. Exatamente. E aí o que é que aconteceu? Eu consegui com a Gold, a gente criou uma estratégia de implementação aqui em Recife, começando pelo Rio Mar. E a ideia é essa, a ideia é trazer, se aproximar do público, entender essa demanda, entender a aceitação do produto. Nesse primeiro ano é aquele trabalho de formiguinha, né? Procurando, fazendo várias ativações e oferecendo ao público, ao nosso público, né, o nosso espaço para uma experiência agradável, né, o nosso cliente para a gente é primordial, né? Pegar também uma experiência, né, dentro da loja. Exatamente, né? É humano, né? Então a gente tem essa preocupação e poder criar e desmistificar essa ideia do chocolate, proporcionando tantas experiências ali. Então, uma das coisas que a gente faz, que é importantíssimo para quebrar esse paradigma, é a nossa degustação. A gente já oferece ao nosso cliente, quando ele chega, exatamente para ele quebrar aquela barreira do zero, né? daquela dieta, né? Porque sempre tem. E trazer esse acolhimento, né? Essa coisa afetiva do chocolate, né, na vida de tantas pessoas, né? O café faz parte também dessa experiência dos franqueados, de oferecer esse mix de cafés com chocolate. Exatamente, isso mesmo. Toda loja da Gold Co., ela vem sempre com o café. E o café tem a retenção também, né? A gente consegue com ele reter o nosso cliente e a gente consegue trabalhar melhor o nosso produto, né? A venda do nosso produto também. Em relação à expansão, a marca está investindo forte no franqueado, na loja própria. E aqui em Pernambuco, vocês pretendem, depois desse primeiro ano, nessa expansão, levar para outros pontos, só quem sabe até para outras regiões aqui do estado? A ideia inicial é ficar em Recife, mas com a expansão de identificar pontos estratégicos, que é a maior preocupação hoje da marca,
porque produção ele tem, a indústria está tranquila, não é lá o gargalo dele. Consegue entregar, e nem né? franqueados. A questão são os pontos, a escolha desses pontos, é importantíssimo. É uma marca nova, né? Em termos de franquia, ela é nova, então a gente precisa fazer um trabalho muito bem feito. E a ideia é essa, depois de um ano, a gente já procurar um novo ponto e ir expandindo de forma muito responsável, né? E entendendo cada área, porque você sabe, Recife muda completamente, né? Em cada área que a gente vai, ZN, Zona Sul, então é entender esse comportamento e estrategicamente se colocar. E a marca pensa no Brasil também nessa expansão? Porque são 13, né? São 13 franqueados já. Sim, hoje eles têm no Sul, eles têm em Belo Horizonte, eles têm em São Paulo, eles já têm ali próximo a Alphaville, tem também no Itaim, eles vêm crescendo bastante em São Paulo e também fora de São Paulo, que é o projeto, eles vão começar, e aí a ideia é Bahia, e aí eles começam a ir para outros estados, eles estão a todo fervor. Eles contrataram um head só para isso, só para a expansão, uma pessoa que tem um histórico enorme de mercado já, de experiência, é sênior já nessa área, para construir essa estratégia de uma forma muito consciente e responsável, sabe, de expansão. Então a ideia, como eu havia dito, é isso, até o final do ano, 40 lojas. No Brasil todo. Vocês abriram agora em março desse ano, vai fazer um mês ainda. Qual foi a primeira impressão que você teve como franqueada? Como é que o público está reagindo em relação a essa novidade que chegou? A gente abriu no dia 13 de março. A experiência foi muito positiva. Inclusive, em meio a tantas conversas que eu tenho tido com os meus clientes, como eu lhe disse, é uma diversidade, é um público extremamente interessante, né? Porque eu consigo entendê-los, ouvi-los e ver a necessidade que havia no mercado de uma loja com produtos como o nosso, né? Sem o chocolate, sem o açúcar, e que esse público ele desejava muito. Então, eu tenho depoimentos, Ciro, bem interessantes, de clientes que chegam, que me agradecem, que se emocionam por proporcionar, sabe? Esse momento de prazer. Então, como a gente falou, o chocolate tem esse lado muito do afeto. Então, você imagine, né, para aqueles que não podiam. Então, é maravilhoso, nós somos inclusivos, né? E a gente conseguir, já de início, perceber isso claramente. E a recorrência. Meus clientes estão voltando. A volta daquele cliente. A volta. Meus clientes estão voltando. Eu já estou conseguindo fidelizar em menos de um mês. Eu tenho clientes que já estão toda semana na minha loja. Né? Para aqueles, imaginem aqueles também que chegam 3 dias na semana. Então, é maravilhoso, assim, está sendo uma experiência incrível e estamos muito felizes com o resultado. Essa questão do e-commerce aqui em Pernambuco é com você ou é direto com a fábrica ainda? É comigo, eu sou o hub deles aqui em Pernambuco, ou em Recife, no caso. A gente trabalha tanto o e-commerce como o iFood. Então, também faz a entrega pelo iFood. Pelo iFood, exatamente. Então, todo o pedido que é feito no site da Gold passa pela minha loja. Vocês é que estão a gente que faz a com essa operação aqui, exatamente. E a proposta também é crescer também, né, dentro do e-commerce. Sim, sim, sempre. É só do crescimento. Hoje, eles conseguem, no e-commerce, eles conseguiram fidelizar vários clientes e quando eles passaram a ter as franquias, eles continuaram também vendendo pelo e-commerce e aí quando eles conseguem trazer o franqueado para ser um hub deles na região, é muito mais interessante, né? Tanto para o franqueado como para quem compra, porque é uma entrega expressa. Essa é a intenção. A intenção da Gold é estar perto de todos. Diminuir esse tempo e também. Diminuir o tempo. E pelo próprio chocolate, né? A natureza, né, do produto, porque ele é delicado, então tem que ser rápido e próximo. Tem que ser vocês estão mantendo essa operação, que é um braço importante também do negócio. Sim, né? sim. Ele representa 15%, de 10% a 15% do faturamento. Fora da loja de vocês próprios, também tem outros pontos de venda em alguns supermercados ou tem que só ir conta na loja? Não, temos também pontos de venda, que foi como a Gold começou, né? Como eu havia dito, são 15 mil pontos de venda em todo o Brasil.
Aqui você encontra em alguns supermercados, em farmácias. E o que é interessante é que, como a gente hoje trabalha muito forte a questão das vendas, né, saber com quem a gente está atendendo e entender de onde ele conhecia a marca. Então é interessante que muitos deles vêm exatamente porque já consumiam nesses pontos de venda. E aí é ótimo, porque para a gente ajuda muito, né? Facilita, eu acho que na verdade agrega a todos, né? O importante é isso. A diferença é que quando ele chega ali, ele encontra um mix gigantesco. E a experiência, como a gente falou, né? Que muda tudo. E dentro desse público tem as crianças que você falou, tem a linha infantil também, né? Que tem muita criança que não pode comer com açúcar. Sim. E acaba encontrando em vocês uma solução, né? Sobretudo os pequenininhos, né? Os mais novinhos que não podem. E eles conseguem encontrar um mix bem interessante. A gente agora, na Páscoa, a gente tem um ovo de Páscoa que vem com a nossa mascotinha, né? A Delinha. E aí a gente tem a mascote lá na loja e as crianças ficam enlouquecidas. E a estratégia da Gol também nas embalagens, né? Como ela precisava se posicionar para todos, né? E criar e ter um diferencial. Então a gente fugiu completamente do padrão do mercado. Nossa loja é azul, né? Tem também um link com o saudável, mas também é toda colorida. Então nossas embalagens, elas atraem muito, desde a criancinha até os mais velhos, né? Porque quem é que não gosta, né? Um universo lúdico, né? E aí as crianças ficam enlouquecidas, elas acham que elas já chegam mexendo em tudo, querendo conhecer, entender o que são aqueles produtos, né? Com aquelas embalagens tão lindas, né? Tá certo. Catarine, muito obrigado pelo bate-papo sobre chocolate, um assunto tão gostoso, né? Muito. E aí fica o convite, né? Para quem quiser conhecer a loja lá no Rio Shopping Rio Mar. Sim, sim, venham conhecer a nossa loja, o nosso universo azul, surreal de maravilhoso, delicioso, nosso chocolate e sem açúcar, que é o mais importante, né? Tá certo. Muito obrigado. Para você que está em casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Um ótimo domingo e até o próximo Poder de Negócios. Até lá!